Recordações de um goleiro que jogou não somente no Uberlândia Esporte Clube, mas em grandes times nacionais. Uma conversa descontraída com Renato Vale. Veja a seguir. Olá! No nosso Chutes e Pontapés de hoje, nós vamos conversar com um dos grandes goleiros, não só do Uberlândia Esporte, mas do futebol brasileiro, Renato Vale. Renato, conta pra nós quais times você jogou. Bom, vamos lá iniciar a lista, né, Celso? Comecei no Flamengo, joguei o Sub-20 no Flamengo, depois do Flamengo, uma época lá, depois que eu joguei o Sub-20, fui emprestado ao Taubaté, voltei para o Flamengo, tive um tempo no Entrerriense, da cidade de Três Rios, voltei para o Flamengo de novo, tentei que a minha carreira seguisse no Flamengo, foi meio difícil. Aí depois apareceu o Uberlândia Esporte nisso tudo aí, comprou meu passe, eu vim para cá e aí eu acho que realmente que a minha carreira deslanchou. Aí daqui, Atlético Mineiro, campeão brasileiro em 71, voltei ao Flamengo, que era um desejo que eu tinha, de jogar no primeiro time do Flamengo. Depois teve aquele grande troca-troca, Flamengo-Fluminense, eu fui para o Fluminense, fui campeão pelo Fluminense, naquela época da máquina. Dali eu fui para o Bahia, e do Bahia, graças a Deus, eu consegui ainda tirar um leitinho lá dos árabes. Eu fui para o Emirado Árabe, joguei um ano e no ano seguinte encerrei minha carreira. Mas você chegou à seleção brasileira? Seleção brasileira nesse meio aí, eu fiz a excursão em 73 e em 74 eu fui à Copa do Mundo na Alemanha, sendo o primeiro reserva do Leão. E quem que era o outro goleiro? O outro que ia ser inscrito era o Wendel, só que ele machucou e por último eles chamaram o Valdir Pérez, então ficamos nós três. E Uberlândia depois, você voltou para cá? Quando? Uberlândia eu voltei para cá em 98. 30 anos depois do dia que eu cheguei, em 68, né? Foi bastante interessante, foi uma coisa assim muito boa. Essa cidade aqui me deu tudo e eu reputo realmente que a minha vinda para Uberlândia foi que realmente deu aquele... Eu recomecei a minha carreira aqui. E você lembra do time do Uberlândia que foi vice-campeão mineiro, hein? Renato, Paulo Dunga, Neriberto e Carlinhos, Jorge Hamilton, Quinzito Fazendeiro Reis. Esse time, muita gente dessa faixa de idade, assim, uns 50 anos mais ou menos, o pessoal passa na rua e fala esse time. Foi um time que realmente marcou, nós fizemos 3 grandes campanhas, 68, era tabela dirigida ainda, 69 também, 70 já não foi. 70 já não foi mais aquela tabela dirigida, então os times vieram aqui. Nós empatamos com o Cruzeiro 0-0 e com o Atlético nós ganhamos de 4-1. Mas naquela época, quando o Uberlândia estava ganhando de 4-0 no primeiro tempo, não perdia de 5-4 não, né? Isso eu acho que é inédito do futebol. Essa historinha eu acho que eu nunca ouvi falar não, viu? Desse tanto assim eu nunca ouvi falar não. Mas você estava contando para mim ali a história do Dirceu Lopes com... Não, o Dico era fabuloso, é um companheirão. Quando ele foi para o Fluminense nós fizemos uma amizade muito boa, ele foi morar lá perto de mim, eu arrumei um apartamento para ele, de uma amiga nossa. E nós tivemos assim uma intensidade de amizade muito grande, nós íamos para o treino junto e tal. E na época da seleção brasileira, a gente gostava muito de mexer com o Mar Américo, tio. Ô tio, ô tio. E ele tinha uma cócega danada no joelho. Então ele ficava parado assim, com o braço cruzado e com as pernas abertas. A gente chegava por trás e coçava o joelho dele, e saía tremendo tudo, queria brigar com a gente. E eu e o Dico, nós éramos assim, muito amigos. A gente fazia as bagunças junto. E com o Nocaute Jaque, que era o outro massagista, ele era lutador de telequete. E a gente queria pegar aquele saco das bolas, que era um saco de lona grandão, e botar aquele saco dentro dele. Ele botar ele dentro do saco. Então a gente vinha por trás dele para enfiar aquele saco na cabeça dele. Mas não tinha jeito. O homem era elétrico, era esperto demais. E essa do tio, nós estávamos no Recife, nós íamos jogar um amistoso lá com a seleção brasileira e fizeram uma reunião. Tinha uma porta de vidro e no meio dela tinha um puff marrom, quadrado assim, alto. Aí nós entramos junto, como fizemos uma comunicação de olhar, assim, um para o outro assim, falei, já sei o que nós vamos aprontar. Fomos lá para o outro lado da sala, no fundo lá. Aí na hora que o tio foi entrar, ô tio, vem cá. Ah, mas não deu outra. Ele não viu aquele puff, por cima do puff. Aí saiu correndo atrás da gente, só pode ser vocês dois que arrumaram e tal.
Então era muito divertido. Foi uma pessoa assim que eu tive uma amizade muito grande e recordações boas. No quadro Chutes e Pontapés, mais lembranças do futebol uberlandense com Renato Vale. Um dos causos de hoje cita um jogador que foi muito querido no Verdão, Reis. Veja a seguir. Bem, no nosso Chutes e Pontapés de hoje, a gente continua com o Renato, um dos grandes goleiros, relembrando as suas histórias no futebol e compartilhando com todos vocês. Mas me conta uma coisa, diz que naquela época o Reis, que era o nosso ponta esquerda, ele tinha uma vida noturna complicada. É verdade que a concentração dele muitas vezes era na cadeia? Ó, teve uma vez que realmente foi quando eu tenho a impressão que foi quando inauguraram a cadeia lá, hoje é o 16º lá. Quando inauguraram, o delegado era o Prata, né? Era o delegado Prata, então telefonaram para a diretoria e disse, eu tive que prender o Reis, eu estava arrumando uma arengação aqui, era quinta-feira. Aí disse, como é que tá a cadeia? Não havia, não tem ninguém. Disse, deixa ele até domingo aí. Ele entrou em campo, acabou com o jogo, como sempre, né? O Reis era fabuloso, um jogador extraordinário, mas se levasse a carreira a sério, seria um dos grandes pontos esquerda. Eu nunca vi. Ele fez o Pedro Paulo cravar a chuteira naquela parte de madeira do alambrado, né? Na época do Fuca Ribeiro. Era embaixo assim, era madeira, em cima era aquele alambrado de arame. O Pedro Paulo do Cruzeiro deu um carrinho nele, ficou com cravo de chuteira lá. E se machucou e entrou o Lauro, né? E é interessante que esse jogo eu estava presente, foi um jogo com o Cruzeiro, né? Ficou 0-0, e o Cruzeiro na época de Raul, né? De Diceu Lopes, Tostão, Piazza, né? Natal. E podia fazer só 2 substituições. E naquele dia, as 2 substituições foi o lateral direito. Primeiro o Pedro Paulo teve essa jogada, entrou o Lauro, e depois tiraram o Lauro e puseram o Neco, porque o Lauro não estava aguentando marcar o Reis. Aí depois, nem o Neco, mas aí não tinha jeito mais de trocar. Deixa eu emendar uma outra do Reis aqui. Eu tinha ido para o Atlético e foi o primeiro jogo que eu joguei contra o Uberlândia lá no Mineirão. E o Humberto Monteiro estava machucado, ele não ia jogar o Sabará. O Sabará era um negão forte, uma perna assim, igual do Roberto Carlos. E ele fazia muita brincadeira. Ele disse assim, eu passo no guete aqui para ficar todo lustroso e tal, não sei o que. Ele brincava muito, né? Aí de vez em quando ele ia lá na parte lá da cozinha, tomar um leitinho para engrossar as canetas. Falei, rapaz, você vai pegar o Reis amanhã. Deixa comigo. Falei, então tá bom. Começou o jogo, o Reis deu um pique, deixou ele lá para trás, a bola saiu pro córner, assim, ele veio perto de mim. O que faz com esse homem? Vai dar um tiro nele. Ué, não tem outra coisa para fazer não. Cadê o revólver? Dá um tiro nele. Até a próxima.